Boa tarde a todos, meu nome é Vinícius. Hoje eu estou aqui representando a Envimate, juntamente com meu amigo Felipe. Envimate é uma empresa que representa algumas marcas europeias aqui no Brasil. Eu vou mostrar para vocês passo a passo. Uma das principais marcas que a gente representa é a Senebogen. Senebogen é uma marca alemã que fabrica manipuladores hidráulicos. São essas máquinas, parecem uma escavadora, mas uma grande diferença. A escavadora, ela trabalha no nível do solo para baixo, ela escava, manipulador do nível do solo para cima, ela eleva a carga. Para quem viaja para fora, pode ver que toda planta de processamento de resíduo e reciclagem tem uma máquina dessa. Primeiro, porque consome muito menos que uma escavadora, na mesma faixa de peso. Segundo, que o operador ele fica com um ponto de visão muito mais alto que uma escavadora. Vocês verem aqui. Não, opa. Vou voltar aqui. Não tem o pointer? Bom, o ponto de visão desse operador está a 5,6 metros de altura, comparado com uma escavadora que não chega a 3 metros. Então, com isso, ele consegue olhar dentro da máquina. Ele consegue saber que ponto da máquina não tem resíduo, que ponto está acumulado, o que precisa desobstruir. E, principalmente, quando se trata de trabalhar com resíduo industrial, com esse ponto de visão alto e um braço comprido, permite você separar materiais perigosos sem que você alimente no seu triturador ou no seu pré-triturador. Muitas empresas compram uma máquina importada caríssima, põe uma pá carregadeira para alimentar, está jogando cilindro hidráulico, está jogando bujão de gás, está jogando algum outro material que pode causar uma explosão ou danificar o equipamento. Então, a vantagem do manipulador, além de consumo, ponto de visão, segurança, permitindo você separar materiais contaminantes, ela tem um alcance muito superior a qualquer outra máquina, escavadora ou pá carregadeira, permite você alimentar, permite você pegar material processado, colocar num ponto, numa caçamba ou no caminhão. Outra marca que nós representamos é a Sorrente Equine, SCT, e a W2M, que é a Waste to Metano. Vou falar um pouquinho das duas. A SCT fez a primeira planta de tratamento de lixo em Roma em 1946. Então, em 1946 já tinha planta de lixo que separava papelão, que separava metal, que pegava o orgânico, fazia uma ração, colocava esse orgânico dentro de uma autoclave, fazia todo o processo de esterilização e fazia a ração animal naquela época. Então, o conceito de planta é bem anterior ao que a gente imagina. A principal, eu falo um pouco aqui da W2M primeiro, meu caro Domênico, foi aquilo que eu havia dito, tá? O que difere a W2M das demais é que o processo de alimentação do biodigestor, ele antecede com essa câmara de pré-tratamento. Então, eu recebo o material, eu faço uma mistura, eu faço uma quebra ali da fração orgânica antes de colocar no biodigestor. Então, o que eu estou colocando no meu biodigestor? Uma fração muito mais rica para gerar gás. Eu não coloco vidro, não coloco pedra, não coloco plástico, não coloco nada de inerte que não vai gerar gás. Então, com esse sistema da W2M, que tem essa câmara de pré-tratamento, deixa o sistema de produção de metano de gás muito mais eficiente. A Sorrente Equine, que eu havia falado, faz desde plantas de reciclagem, de separação, de triagem, e a principal tecnologia dela é o tratamento da fração orgânica. O pointer não está funcionando aqui, mas... é uma ponte rolante, que ela tem roscas helicoidais. Então, essa ponte rolante ela é montada numa piscina, onde eu tenho toda a caixa preenchida com a fração orgânica. Na verdade, a gente fala de fração orgânica, mas é a fração que passa pelo furo da peneira. Você tem uma peneira de 80, de 100, então, predominantemente, tem orgânico, porque o orgânico está a menor fração. Vai passar plástico, vai passar copinho, vai passar qualquer outro material abaixo de 80 ou 100 milímetros. É colocado nessa piscina e você tem as 3 pilares para fazer o processo de compostagem. A comida, que é orgânico, a água, que o material está úmido, e a aeração, que é feita com essas roscas. Esse sistema ele difere dos demais. Eu acho que eu tenho um vídeo aqui, deixa eu ver se o vídeo vai funcionar aqui. Não, não funcionou. Não. Esperava, não. Não vai funcionar. Então, imagina que esse sistema, automaticamente, ele vai... O princípio de Arquimedes, da rosca de Arquimedes. Eu pego o material do fundo, trago para cima e eu vou percorrendo uma faixa a cada dia. Então,
todo dia, não está com o point, me desculpa. Eu tenho material que entra na câmera, a rosca dá um tombo, o material entra, dá um tombo, e no final, nos meus 14 dias ou 28 dias, 14 se eu fizer uma biosecagem. O que é a biosecagem? Biosecagem é aquilo que eu falei, para você ter a compostagem, você precisa ter água, oxigênio e comida. Se eu tiro um dos três, interrompo o processo. Então, se eu tiro essa água rápido, eu faço a biosecagem. Eu vou manter o carbono, que tem poder calorífico, que é o que me interessa se eu for fazer um combustível. Mas se eu continuar com a água, continuar com a aeração, continuar com a comida, eu vou ter um composto orgânico no final, eu vou ter um carbono mineralizado. O que eu coloco dentro desse sistema? Toda a fonte de orgânico, que eu quero ou perder umidade, ou eu quero fazer um composto. Aonde a gente utiliza isso? Tem plantas aqui na Argentina, na Europa bastante, na Ásia, Canadá. Tratamento de lodo de esgoto. É uma excelente solução para tratar o lodo de esgoto. Eu misturo com poda vegetal, que é o meu estruturante, eu faço a biosecagem, se eu quiser ter um combustível, ou eu faço a compostagem para ter um composto orgânico. Todo o sistema é controlado. Eu controlo a faixa de temperatura, ele faz a aeração quando necessita. A base da piscina é toda perfurada, então eu tenho uma estrutura que ela puxa o ar, ela faz aspira o ar em vez de soprar. Muitas plantas, para quem já visitou, quando você tem um sistema que sopra o ar, esse ar sai saturado, sai carregado, fica aquela sauna em cima do barracão, aquilo cai de novo e mantém sempre a primeira faixa da pilha úmida, e o processo não fica heterogêneo. Esse sistema difere do seguinte: quando eu puxo o ar ele vem, ele sai saturado da pilha, ele vai para uma tubulação, vai para uma caixa d'água, eu tenho lá condensação, eu tenho líquido, e de tempo em tempo eu bombeio de novo esse líquido para a pilha quando eu preciso da água, para fazer, no caso, a compostagem. Tá? Meu caro Domênico visitou esse sistema, acho que uns 4 anos atrás, então é uma tecnologia para fazer a biosecagem muito barata, porque eu uso o carbono, o próprio alimento que a bactéria consumindo gera temperatura, essa temperatura elimina a água. Então, não tem uma secagem forçada. É uma secagem do próprio processo de compostagem. Aqui mais algumas fotos. Aqui, estava conversando com o pessoal agora há pouco. Então, vamos imaginar que eu tenho uma peneira, um trômio de 100 milímetros. O que vai cair ali? Basicamente orgânico e muito plástico, muito papel, que é o que está aqui. Em 13 dias, eu consigo baixar de 75% de umidade para 23% de umidade. Eu vou ter um CDR com grande parte orgânico, mas grande parte de plástico, papel, tecido aqui também. Então, é uma opção. Não é um CDR que as cimenteiras querem, porque tem um poder calorífico mais baixo, tem muita fibra vegetal. Se eu pegar só a fração vegetal, secar, não vai ficar muito diferente do que é um cavaco de madeira, basicamente lignina e celulose. Na faixa de 20% e 23%, eu vou ter em torno de 2.000, 2.100 quilocalorias. Só que é superior ao bagaço de cana, que as usinas queimam a 1.900. Então, esse é um combustível interessante, não para a cimenteira, mas para as outras unidades que queimam combustível para geração de energia. Se a gente pegar todas as cimenteiras do Brasil com capacidade de queimar combustível na faixa de 30%, 40%, combustível alternativo, não faz cócega no nosso lixo. Se a gente pegar o CDR orgânico, secar e queimar 10% nas usinas de cana, vai faltar lixo no Brasil. Então, assim, muitas vezes a gente está focado na geração de um... Melhor. A gente está focado na geração de um consumidor final, mas tem várias outras opções. Como o tema é valorização energética, acho que dá para olhar com carinho para outros consumos aí. Outra empresa que a gente representa é a Comptec. Pessoal, só voltando um pouco aqui antes que eu esqueça. Mais e mais a gente pega uma embalagem hoje, a gente lê na embalagem compostável. Eu não sou nenhum guru do meio ambiente, mas se eu fosse apostar, eu aposto que a fração orgânica ela tende a subir em relação aos recicláveis. Antigamente, a gente tinha em festa de aniversário, eu tinha um pratinho de papel, um garfinho de madeira Gina, um copinho de papel. A gente fazia certo há 30 anos atrás.
Uma curiosidade aqui, alguém sabe quando o PET entrou na indústria alimentícia aqui no Brasil? Alguém tem esse... Só um chute? Eu vi no Google agora aqui, deu um susto. 1993. Ou seja, é muito novo. É muito recente. Para falar que pouquíssimas pessoas aqui são mais novas que o PET. Então, qual a chance desses polímetros perdurarem por 20, 30 anos? É pequena. Mais e mais fibras renováveis, compostáveis, que geram composto orgânico, que vai para a agricultura, que plantam eucalipto, que gera celulose. Eu imagino que essa seja a tendência. Então, esse sistema de biossecagem, mais e mais, ele passa a ser interessante, porque a gente está secando fibra vegetal. Comtec é uma marca austríaca. Hoje é um fabricante, assim como outros palestrantes vão falar. Comtec é a empresa com a maior gama de equipamentos fixos e móveis hoje no mercado. Trituradores, pré-trituradores, peneiras e separadores, sopradores, móveis fixos, sobre rodas, sobre esteira. Tecnologia para montar planta, turnkey para tratamento de biomassa, de CDR. Aqui alguns exemplos de máquina, separadores balísticos que separam a fração 2D, 3D. Eu costumo brincar, para quem não tem essa diferenciação, pega uma folha de papel, 2D, amassa, 3D. Se eu jogar uma folha de papel aqui, a tendência, o movimento faz com que ela vá para cima e a fração 3D ela rola para baixo. Então, balística eu consigo separar em dois formatos, 2D e 3D, além da base das barras ser toda perfurada que peneira o contaminante. Separadores densimétricos por sopro, o mais leve avança, o mais pesado cai antes. Separadores de metais ferrosos e não ferrosos, peneira de disco. Peneiras de tambor móvel, que é o trômel, ou trômel fixo. Peneira de disco móvel com 2 decks, tenho duas etapas de peneiramento. Peneira de disco hook lift, eu carrego num caminhão caçamba, eu acoplo ela diretamente no meu pré-triturador. Então, eu uso hidráulico do pré-triturador, no caso. Então, pré-tritura o material, eu já faço uma separação, e o excesso retorna para o pré-triturador. Então, eu tenho um circuito fechado de redução de tamanho, peneiramento, até chegar na fração que eu quero. Linha de trituradores de alta rotação. Temos aqui o Laceiro, que é uma máquina de grande porte. Temos o Axtor, que são 2 modelos. O Axtor trabalha com o rotor com 32 ferramentas. E essas ferramentas podem ser faca de corte, que nem está aqui embaixo, que eu vou picar uma tora, uma poda vegetal, um resíduo verde. Ou pode ser martelo, onde eu vou triturar pallet, caixa, móvel, waste wood, que a gente chama, né? Resíduo de madeira. Fizemos alguns testes já de picagem de plástico com as facas e deu um resultado bem interessante. Depois o Felipe pode mostrar o material para quem tiver interesse. A vantagem aqui é o seguinte, eu não preciso tirar o rotor, tá? Eu solto uma ferramenta e coloco a outra. Então, eu vou ter umas 4, 5 horas de trabalho. Mas a versatilidade dessa máquina é interessante. Eu consigo processar vários tipos de material só trocando a ferramenta, sem mexer no rotor dela. Nossa linha de triturador de baixa rotação. Máquina sobre roda, sobre esteira, fixas. São vários tamanhos, várias faixas de potência. Nós temos agora a nossa linha elétrica móvel. Contrapondo diesel, consumo de diesel. Então, você consegue ter uma planta de reciclagem hoje com máquina móvel 100% elétrica. De novo, nosso triturador de baixa rotação, com a opção de troca de dente. Nós podemos ter um dente F, o XF e o 2XF. Abertura lateral da porta para manutenção, troca do dente fixo. Muita gente aqui no Brasil chama de pré-quebrador. E o conceito não está errado. É uma máquina de baixa rotação. Você vai reduzir o tamanho quebrando, não cortando. Cortando, você precisa de uma rotação maior. Eu não quebro o plástico, eu tenho que cortar o plástico, não vou rasgar ele. Então,
são funções específicas onde a gente indica um primário, porque essa máquina tem 35, 33 RPM. Um granulador de pastilha, 120. Um picador, 400 RPMs. Então, são conceitos diferentes para processar materiais diferentes. Quem olha essa máquina, muitos já devem conhecer, fala, é um revolvedor de composto. Não. Também faz composto, mas é um revolvedor de leira. Onde que eu uso isso? Composto, lodo industrial, lodo de mineração e, por que não, fazer blendagem? Eu posso blendar, posso misturar o material que eu quiser, sólido, líquido, pastoso, lodo, fazer uma secagem. Quando eu faço revolvimento constante, eu exponho o material, eu tenho uma perda de umidade mais rápida. Então, é um revolvedor de leira, também utilizado para composto, como outros lodos e outros materiais. A Comptec foi a empresa que criou esse sistema, o próprio nome diz, tecnologia em compostagem, o nome da empresa. Foi ela que desenvolveu a primeira máquina revolvedora de composto. Desculpa, de leira. A Comptec trabalha com sistemas padrões, motor Caterpillar, sistema hidráulico Bosch Rexroth, trabalha com telemetria. Nossos mecânicos do Brasil, ou os mecânicos, ou os técnicos da Áustria, podem fazer o diagnóstico da máquina. Uma máquina de fácil manutenção, muito segura e rápida para fazer troca, manutenções e consertos. Peneiramento e separação, essa outra marca que nós trabalhamos, isso aqui é uma peneira de 2 decks, parece, assim, à primeira vista, uma peneira de mineração, mas a peneira faz o peneiramento e a separação. Peneiramento eu separo em 2 tamanhos. Separação, eu posso separar por densidade, outra coisa que a peneira não faz. Então, eu tenho aqui uma caixa de alimentação, eu tenho uma mesa vibratória, a fração grande que não caiu pela mesa sai aqui pela lateral, a fração grande caiu para aqui. Aqui eu tenho uma peneira que chama flip-flop, é um sistema de lona, vibração, ideal para peneirar fração mais fração menor. Essa fração intermediária, que caiu aqui e não vai cair aqui, ela vem para o fundo. Aqui eu tenho um separador densimétrico, eu tenho um wind sifter, onde eu jogo o leve para cá e o pesado para cá. Vamos imaginar no caso que eu fiz uma trituração de um material para fornecer para a usina. Eu coloquei aqui uma grelha de 50, aqui embaixo de 15. O que eu vou fazer? 50 é o que ela quer, abaixo de 15 sai pedra, vidro, areia. No final, com o sopro, eu tiro o material leve e cai para cá o quê? Pesado. Pedra, vidro, contaminante. Então, equipamento. Custo operacional muito baixo, consumo muito baixo, para fazer um peneiramento e uma separação ao mesmo tempo. Todas as saídas, nós temos separadores magnéticos. Não faz sentido eu fornecer magnético ou fornecer ferro no meu blend, porque custa muito mais caro do que o próprio combustível. Então, é interessante eu separar isso daí. Aqui só está ilustrando o que eu acabei de falar. A entrada, fração grande, todos ferrosos a saída. O wind sifter que faz a fração intermediária leve, fração intermediária pesada, os finos. Um outro equipamento desse fabricante é uma mesa de catação. A gente chama pick station para ficar bonito, mas é uma mesa de catação móvel, rebocada, que ela tem uma caixa de entrada, uma cinta magnética para separar o metal ferroso, e no final dela tem um wind sifter, que é um soprador para separar leve de pesado. E dentro aqui são 8 posições para fazer uma catação. Vantagem, você leva em qualquer lugar. É uma cabine com ar-condicionado, com painel sanduíche para conforto térmico, iluminação, ventilação. Então, tem toda uma posição muito mais favorável ao trabalho de separação manual. Essa aqui é a posição de operação dela. Tem a caixa de entrada, separador ferroso, todas as posições de trabalho. Aqui embaixo eu coloco as caixas roll-on, de acordo com o material que eu vou querer separar. E aqui um soprador. Fração leve, fração pesada cai. E aqui é uma combinação das 2 máquinas que eu mostrei. Lembra aquela fração grande que eu falei abaixo, acima de 50? Alimenta direto uma pick station. Eu tenho aqui
quase que uma usina, olhando com bastante carinho, faltando um pré-triturador aqui, eu tenho praticamente uma usina de tratamento de resíduo móvel. Pode ser. São máquinas elétricas com gerador a diesel. Posso tanto trabalhar com diesel, se eu tiver energia no local, eu trabalho com energia. E agora, em julho, a Comptec está lançando um novo equipamento, que é o nosso triturador monoeixo de média rotação. Muita gente no mercado fala o triturador de passo único. Pessoal, isso não é nada novo, tá? Triturador de passo único já tem no mercado há uns 50 anos. Tiranossauros é um triturador de passo único, só que elétrico. A Eldan, antiga Meva, que hoje é Andritz, já tem essas máquinas há mais de 30 anos. A grande vantagem é que, parece a coqueluche do mercado, né? É que colocaram essa máquina aqui móvel, que foi uma grande sacada. Mas em julho a gente vai ter um equipamento bem semelhante. E por que Envimate? A Envimate é uma empresa que hoje conta com 45 colaboradores, 28 técnicos de campo. Grande parte atende as máquinas Cinebog, mas todos são capacitados para trabalhar em qualquer máquina, qualquer linha de equipamento que a gente distribui. Contamos com estoque de peça, somos sediados em São Carlos, São Paulo, com filial na cidade de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo. Obrigado pela oportunidade e conte com a gente para o seu próximo projeto.